dia, família. Seguimos com frio em São Paulo, um frio horroroso. Hoje amanheceu uma neblina. Horrível. Não gosto de frio, gente. Vou logo falar. Me perdoem as pessoas que são do frio. Eu sou uma pessoa solar. Eu gosto de sol. Passei meu café. Já tá aqui quentinho. A única vantagem do frio é essa. As coisas quentinhas ficam super agradáveis. E hoje, esse é o mês dos namorados, né? Semana que vem é dia dos namorados. Então, hoje eu vou vou contar, né, pra vocês uma historinha que é desse livrinho aqui, ó. Contos de fadas nórdicos. E é uma historinha de amor que traz umas coisas pra gente pensar. Então, como sempre, vamos começar a trazer esse silêncio pra dentro, trazer umas respirações mais profundas, abrir os ouvidinhos da alma, se conectar com aquele lugar que é bem aqui dentro, bem lá no fundo, e que é bem pequenininho, em que reside toda a nossa essência, toda a nossa luminosidade, toda a nossa porção divina. E vamos permitir que a história nos atravesse, vamos permitir que a história encontre um lugar na gente e traga cura, traga entendimento. Então, se conectem. Vamos ouvir uma história? Era uma vez, num tempo muito, muito longínquo, havia um fazendeiro que tinha 3 filhos homens. Chegou o dia em que o fazendeiro pensou que os filhos já eram crescidos e deveriam se casar. Ele chamou os filhos e falou: "Meninos, acho que está na hora de vocês procurarem uma noiva." O filho mais velho perguntou: "E como faremos isso? Como encontraremos uma noiva?" E o pai disse: "Eu já pensei nisso. Vocês vão cortar uma árvore e, na direção que a árvore cair, vocês seguirão. Acredito que andarão tempo suficiente até que encontrem uma noiva." E assim foi. No outro dia, pela manhã, os 3 meninos cortaram suas árvores. A árvore do irmão mais velho, caiu apontada para o norte. E ele pensou: que sorte! Já sabendo que ao norte havia uma fazenda em que havia uma moça muito bonita que ele poderia desposar. A árvore do irmão do meio caiu na direção oposta, apontando para o sul. E ele pensou: muito bom, já pensando numa moça com quem ele já havia dançado numa festa que morava numa fazenda ao sul. E foi a vez do irmão mais novo cortar a árvore, e ela caiu, apontando para a floresta. Os 2 irmãos mais velhos começaram a rir. Veiko, que era o nome do irmão mais novo, vai ter que desposar uma das donzelas lobo, ou de repente uma das donzelas raposa, achando que faziam uma boa piada às custas do irmão mais novo. Mas Veiko estava resoluto. Falou: "Hei de encontrar uma noiva para onde minha árvore caiu." E partiram os 3. Um em direção ao norte, um em direção ao sul e Veiko em direção à floresta. Ele estava determinado, decidido. Mas conforme foi entrando na floresta, sua segurança foi diminuindo. E ele começou a pensar: como poderei encontrar uma noiva neste lugar que não há nenhuma criatura humana? Então, ele avistou ali, no meio da floresta, uma cabana. Entrou na cabana, olhou, apenas uma ratinha em cima da mesa, penteando os bigodes. E ele falou: "Não há ninguém aqui." E ela fala: "Ora, Veiko, eu estou aqui. Não estás me vendo? Mas você não conta. Você é apenas uma ratinha." "Claro que conto," disse a ratinha indignada. "E o que você esperava encontrar aqui, afinal?" E Veiko lhe responde com toda a sinceridade: "Eu esperava encontrar uma namorada." Então, a ratinha lhe questiona um pouco mais, e Veiko lhe conta a história das árvores, das noivas, dos irmãos, e lhe diz: "Vai ser uma decepção voltar para casa e confessar que eu falhei, confessar que eu não encontrei uma namorada." Então a ratinha lhe propõe: "Você poderia me levar como sua namorada, eu não me importo." Ele fala: "Mas onde já se viu isso? Onde você já viu um humano namorar uma ratinha?" E ela lhe diz: "Acredite, Veiko, poderia ser bem pior do que não me levar como sua namorada. Sou apenas uma ratinha, mas posso amá-lo e ser fiel, e é o que basta para ser uma namorada." Então, Veiko fica olhando aquela ratinha, com as patinhas sobre os queixos e os olhinhos brilhantes, e ela começa a cantar uma música tão bonita para ele, que ele se anima e se esquece dessa diferença entre ratinha e humano, e topa a sua proposta. "Pois bem, ratinha, levarei você como minha namorada." E a ratinha dá uns gritinhos e pula um pouquinho de felicidade e diz para ele: "Pois bem, eu te esperarei, Veiko." Ao chegar em casa, Veiko encontrou os irmãos. O mais velho disse: "Minha namorada tem as bochechas mais vermelhas que você já viu." O irmão do meio falou: "A minha tem os cabelos louros mais longos que você já viu." E perguntando para Veiko, os 2 falaram: "E a sua, Veiko? Tem orelhinhas pontudas ou dentes brancos afiados?" Ainda fazendo piadas sobre lobas e raposas. Ele disse: "Não precisam se vangloriar. Eu achei uma namorada. E ela é a coisa mais linda e delicada, toda vestida em veludo." E eles se espantam: "Como? Vestida em veludo? Como uma princesa?" Ele disse: "Sim, como uma princesa. E quando ela canta para mim, eu me sinto perfeitamente feliz."
disseram os irmãos, nada felizes com a felicidade de Veico ter encontrado também uma namorada. Para tanto, o fazendeiro diz, pois bem, agora eu quero ver o que essas namoradas são capazes de fazer. Peçam que assem um pão, pois quero saber se são boas donas de casa. O irmão mais velho falou, com certeza minha namorada saberá assar um pão. O do meio falou, a minha também. Olharam para Veico e perguntaram, e a sua, Veico? Que acha? Saberá a princesa assar um pão? Para o que Veico responde, não sei, tenho que perguntar-lhe. Veico, na verdade, não tinha nenhum motivo para supor que a ratinha saberia assar um pão. Então ele volta para a floresta, volta para a cabana para perguntar-lhe. Sinceramente, ele estava um pouco preocupado. Como uma ratinha poderia saber assar um pão? E assim, ele volta para a floresta. Então, ao chegar à cabana, Veico encontrou a ratinha. E ela, exultante de felicidade, deu uns gritinhos e uns saltitos. Veico, Veico, que bom que você voltou. Eu sabia que voltaria. Mas ao perceber Veico calado, ela perguntou o que houve. Ele disse, meu pai pediu para que nossas namoradas assassem um pão. E meus irmãos vão rir de mim se eu chegar em casa sem um pão. Ela falou, pois eles não rirão de você. Eu sei assar pães. Ele, você sabe? Ela, sim. E blim, 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 tocou um sininho e saíram 100 ratinhos de todos os lugares da cabana. Ao que ela disse, vão e me tragam 1 grão do melhor trigo que acharem. E assim foi. Os ratinhos saíram e trouxeram o trigo e a ratinha assou o pão e Veico partiu. E ela falou, estarei esperando aqui por você, Veico. Eu sei que voltará. E Veico foi para casa com o seu pão e encontrou com os irmãos. E o pai perguntou, as namoradas assaram os pães? Sim, sim, disse o irmão mais velho. Esse é o pão de centeio que a minha noiva fez. Ah, um excelente pão, o do meio falou. Ah, esse é o pão de cevada que a minha noiva fez. Também um ótimo pão para quem trabalha no campo. 2 excelentes pães. Mas quando Veico apresentou o pão de trigo, o pai falou, meu Deus, Veico, vemos que tens uma namorada rica. Onde achou essa princesa? Sim, sim, os irmãos falaram. Ela é uma princesa, Veico já disse. Me diga, Veico, quando a sua noiva quer uma boa farinha branca, onde ela consegue? E Veico falou, ela apenas toca um sininho e pede que os criados vão e achem grãos do melhor trigo para ela. E foi assim que ela assou os pães. Então o pai disse, muito bem, vamos parar de discussão. Não quero que ninguém inveje a boa sorte de Veico. Cada noiva será boa e será uma boa esposa, cada noiva será uma boa esposa à sua maneira. Todas assaram o pão que sabiam fazer e que podiam, e serão boas à sua maneira. Mas preciso que elas passem por mais um teste. Peçam que me mandem uma amostra da sua tecelagem, para a gente saber se elas serão boas donas de casa. E assim, os irmãos mais velhos ficaram de mais uma vez felizes, porque sabiam que suas namoradas sabiam tecer, e que provavelmente a namorada de Veico não poderia lhes humilhar na tecelagem. E partiram os 3, cada um na sua direção, e Veico um pouco ansioso, confesso, porque onde se viu uma ratinha saber tecer com aquelas patinhas tão pequeninas? Mas, cheio de confiança mais uma vez, ele volta para a floresta, para dentro da cabana. Ao chegar à cabana, Veico viu que a ratinha estava muito feliz em vê-lo. Ela estava exultante de alegria com seu retorno. Mas ele estava apreensivo, e ela pergunta o que é. Ele falou, meu pai pediu outra coisa, e temo que dessa vez você não possa me dar. Me diga, talvez eu possa. E ele lhe diz, meu pai pediu uma amostra da sua melhor tecelagem. Para o que a ratinha respondeu, isso pode ser providenciado. Pegou seu sininho de prata, blém, 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 e 100 ratinhos vieram correndo. E ela disse, me tragam um fio do melhor linho que houver por aí. E os ratinhos foram e lhe trouxeram os fios de linho, que pentearam e colocaram no tecer. E ela teceu o mais fino linho que podia haver. Era um tecido tão delicado que ela foi capaz de dobrar e encaixar dentro de uma casquinha de noz. Então, Veico se despede mais uma vez da ratinha, pega aquela casquinha de noz, põe no bolso e parte para casa. Ao chegar em casa, ele encontra os irmãos. A noiva do irmão mais velho havia tecido um quadrado de algodão, rústico, meio mal tecido. O pai fala, é rústico, mas vai servir. A namorada do irmão do meio havia tecido uma trama de algodão e linho, também meio rústica, meio grossa, mas melhor que a do primeiro. E o pai disse, também há de servir. Eis que os irmãos olham para Veico, achando que ele não havia trazido nada, e riem dele. Sabíamos que a sua namorada não ia poder tecer. Para o que Veico responde, vocês estão enganados, e tira a casquinha e entrega o tecido para o pai. O pai fica impressionado com aquele tecido tão delicado de linho, tão macio, tão bem tecido. E ele diz, todas serão boas esposas. As de vocês serão boas esposas de fazendeiros. Mas a namorada de Veico será uma boa princesa. Ele pensa,
Agora está na hora de eu conhecer as 3. Vão e busquem suas noivas. As tragam para cá, que eu quero conhecê-las. E Veiko partiu apreensivo, porque agora sim, esse era o teste de fogo. Ele teria que levar a ratinha para conhecer o pai e os irmãos. E certamente ririam dele. Mas, no caminho da floresta, no caminho da cabana, ele foi pensando: ela tem sido uma boa namorada para mim. Me tem sido fiel, tem me amado. Eu não tenho por que me envergonhar dela. Não me envergonharei, não tem problema. E Veiko chegou à cabana e contou tudo à ratinha. E ela lhe disse: eu tenho que ir em grande estilo. Penteou os bigodes, pôs um vestido, badalou seu sininho e pediu que trouxessem sua carruagem e seus corcéis. E a carruagem era uma casquinha de noz. E os 5 corcéis negros à frente eram 5 ratinhos. E o cocheiro era um ratinho que sentava num baú à frente. E atrás, um lacaio era o ratinho também sentado no baú de trás. E Veiko pensou: eles vão rir muito de mim. Mas ele não riu. Seguiu resoluto ao lado da carruagem da ratinho, ao lado da casquinha de noz. E foram em direção à casa de Veiko. Foram voltando em direção à casa do pai. Quando chegaram numa ponte, um homem vinha vindo na direção oposta. E ele viu aquela carruagem com aqueles ratinhos e falou: misericórdia, o que é isso? E chutou a carruagem da ratinha para o rio. E ela caiu. E Veiko fica desesperado. Meu Deus, não, 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 ratinha. Você foi tão fiel a mim. Eu te amo, eu não acredito que você se afogou. É tudo culpa minha, é tudo culpa minha. E no meio do seu desespero, Veiko percebe, lá embaixo, ao longo, no rio, na margem do rio, vira uma carruagem com 5 corcéis à frente, um cocheiro, um lacaio. Quando a carruagem para ao seu lado, ele vê a moça mais bela que seus olhos já viram. E ela para a carruagem, olha para Veiko e diz: por que você não se senta ao meu lado? Ele diz: mas por quê? Não, senhora, eu não poderia. E ela diz: poderia sim, Veiko, pois eu sou a ratinha, a sua namorada. Ele diz: não acredito. Ela diz: sim. E eu havia sido amaldiçoada. Eu só poderia me libertar dessa maldição se um homem me amasse e se outro me matasse. E assim foi. Você me amou pelo que eu era e um outro homem me matou. E assim a maldição foi quebrada. Eu sou uma rainha, uma princesa, melhor dizendo, e a gente vai se casar e voltar para o meu reino. Mas antes, vamos conhecer seu pai e seus irmãos. E assim foi que Veiko levou a princesa Ratinha para conhecer seu pai e seus irmãos. E realmente, ela era a coisa mais esplêndida que havia. E depois, eles partiram juntos para o reino da princesa e se casaram e foram felizes. Tudo isso porque Veiko confiou na direção que a árvore lhe mostrou e seu coração era tão puro que podia amar até uma ratinha. É isso, gente. Essa é uma historinha muito querida, muito fofa, sobre, seguir seus instintos, confiar um pouco no que a vida traz. E aí eu queria trazer alguns elementos aqui. De novo, a floresta. Sempre a floresta é esse lugar que você vai olhar. Então a floresta é você mesmo, né? Vamos olhar para dentro. Quando você procurar, para procurar o outro, a gente também tem que olhar para a nossa floresta interna. E não à toa que a árvore aponta para a direção da floresta, né? Eu acho que esse encontro do amor não é um encontro no óbvio. Você vê que os irmãos, um tá ao norte, um tá ao sul, e eles têm as respostas. Eles já sabiam que podiam encontrar as noivas ali. Veiko não sabia, porque Veiko vai buscar dentro dele o amor para poder achar o amor no outro. E quando ele acha a ratinha, ele não julga. Existe uma coisa muito bonita assim no conto um conto da doutora Clarissa Pinkola-Estés, no Mulheres que Correm com Lobos, que é o da mulher esqueleto, que ela vai dizer o seguinte, que a gente tem que amar o feio. Então, eu fiquei pensando que a ratinha é isso, né? O Veiko consegue amar, não a projeção que ele tinha do que seria uma namorada, uma noiva, né? A ideia. Ele ama a ratinha pelo que ela é. Né? O belo e o feio da ratinha ele ama. Como ela é, do jeitinho que ela é, e consegue ver o belo no feio. E o amor tá aí, né? O amor tá em você resistir ao feio do outro. Ela fala uma coisa muito bonita no livro, que o amor começa quando você escolhe ficar, mesmo quando todas as células do seu corpo te dizem para partir. E isso é lindíssimo, né? Quando morre a projeção, né, daquilo que você imaginou do outro, e você consegue ver a ratinha, né? Ver o rato, ver o feio no outro, e mesmo assim você resolve ficar, porque Veiko decidiu ficar. E aí tem a história da morte, né? A ratinha precisava amar e morrer para renascer como princesa. Então, de novo, no amor também existem ciclos de morte. A morte é muito constante, tem muitos ciclos de morte que são seguidos por um ciclo de renascimento. Mas a gente tem que resistir a essas mortes. Então, ela morre e renasce como princesa e o feitiço é quebrado.
na morte, porque a morte traz o novo, que é a princesa. Outra coisa importante é que Veiko, provavelmente, assim, eu sinto que essa determinação dele de seguir o lugar para onde a árvore apontou sem discutir é uma conexão com o próprio instinto, né? Então ele estava conectado com sua própria essência no sentido de confiar no caminho que lhe foi mostrado, sem questionar. Ele olha o caminho e fala, é para lá que eu vou. Tá tudo bem. Se apontou para lá, é lá que eu vou achar a resposta. E ele acha. E não questiona se é uma ratinha. E não questiona, ele vai aprendendo com as coisas que a própria natureza selvagem vai mostrando para ele. Então, eu acho que é isso, gente, sabe? Pré-Dia dos Namorados, vamos aprender, primeiro, a resistir aos ciclos de morte do relacionamento. E a resistir à morte da projeção é muito difícil, porque a primeira fase do amor é a paixão. E a paixão é quando você não consegue ver o feio no outro, você só vê o belo. Mas ela passa. E aí, às vezes, quando ela passa, a gente não resiste. Porque aí você tem que entrar em contato com o feio do outro. E nem sempre a gente está disposto a isso, né? Então, vamos passar da paixão, vamos encontrar amor e vamos resistir no amor. Sem mais, um feliz Dia dos Namorados para vocês. É semana que vem, mas quando a gente se encontrar já vai ter passado. Espero que vocês tenham gostado de novo. Nós teremos um encontro dia 21 de junho, então, para viver, né? Trazer várias dicas de autoconhecimento, de busca interna. Então, se vocês quiserem participar desse encontro comigo, cliquem no link da minha bio. E como sempre, gente, um lindo fim de semana para vocês. Se vocês gostaram, me sigam, curtam, comentem, compartilhem, façam todas essas coisas juntas, porque faz muita diferença para mim, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.